Sobre o marco temporal das terras indígenas, em uma nova derrota do governo Lula, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do PL do marco temporal. O projeto estabelece em lei que somente territórios ocupados até a promulgação da Constituição de 1988 podem ser demarcados como terras indígenas. O texto, que seguirá ainda para o Senado, era uma demanda dos ruralistas em reação ao Supremo Tribunal Federal, que tratará do tema em julgamento na próxima terça-feira. José Maria Trindade, e aí que está o X da questão, né, Zé? Será que pode ser revertida essa decisão do Congresso no Supremo Tribunal Federal, Zé? Eu acho quase impossível. O que é possível ali é mudar algum ponto do texto, e é o trabalho dos partidos governistas no Senado Federal mudar, não é só o tempo, né, da reivindicação dos índios por terras. É ridículo ficar sem um marco atemporal, porque, veja bem, quando chegaram aqui os portugueses, existia um Brasil, né? Eram os índios. E de lá para cá o mundo evoluiu. E todos nós hoje somos brasileiros. Todos nós somos povos originários. Eu sou o povo originário do Brasil também. Não é só os índios, não. Eu sou brasileiro, meu pai era brasileiro, meu avô brasileiro e assim por diante. Ou seja, eu reivindico a minha condição de povo originário brasileiro. Eu sou originário do Brasil. E os índios, eles receberam na Constituição Brasileira de 88, durante o processo constituinte, começou em 86, um tratamento todo especial e merecido. E houve um debate muito grande de demarcação de terras indígenas no Brasil, que extrapolou ali até a expectativa inicial. Hoje, a divisão das terras indígenas, per capita, se for dividido, fica muito mais do que, por exemplo, os brasileiros têm e o agronegócio, por exemplo, planta. É muito grande a faixa, e deve tal. Mas daí a querer ampliar e deixar uma insegurança jurídica tão grande, é impossível admitir que o Supremo poderia tomar essa decisão. Não vai impedir, porque o Supremo hoje é Supremo, né? Define os destinos do país. Mas deixar isso no vácuo abriria a possibilidade de reivindicação de terras, inclusive urbanas. Porque, por exemplo, São Paulo, os nomes indígenas de São Paulo lá indicam que haviam índios ali, sim, haviam. Mas não se pode reivindicar ou recuar na história, recuar no tempo, tem que ser daqui para frente. Aliás, daqui para frente, de 88 para frente, foi quando a Constituição brasileira admitiu aí a demarcação de terras indígenas. Isso está muito claro. Este é o conteúdo. Agora, vamos discutir politicamente. O governo não poderia entrar nessa disputa. A sabedoria política mostra claramente o seguinte, de que não se deve entrar em polêmica que vai perder, e todos saberiam que perderia. O governo tinha que ficar distante. O PT votou em bloco contra o projeto. E o governo obteve ali 150 deputados, um pouco mais. E não conseguiu mudar em nada, nem um artigo do projeto que foi colocado, ou seja, foi derrotado pela própria base. Pavinato, temos 2 minutos. Bom, essa Constituição, ela é clara, mas, enfim, às vezes a gente precisa dizer óbvio no Brasil. O artigo 231 da Constituição diz que são reconhecidas aos índios, a atual denominação indígenas, sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, e eu vejo isso com muita ressalva porque ainda são admitidos castigos corporais, por exemplo, de caciques a membros da tribo, sem que isso gere efeitos morais, ou seja, a personalidade individual do indígena, ela é mutilada nesse artigo. Mas ele também diz que os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam são reconhecidos por essa Constituição. As terras que tradicionalmente ocupam, e compete à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar esse direito. Ora, a Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. As terras que tradicionalmente ocupam são aquelas que eles têm ocupado até a data da promulgação da Constituição. Ora, vamos dizer, mas eles saíram, não estavam lá, então eles não ocupam. Ah, mas eles estavam lá até ontem. Bom, por que razão saíram? Foram expulsos? Ou depois da promulgação da Constituição, vigendo este direito,
foram expulsos por grileiros, por narcotraficantes, por narcogarimpeiros, não importa. Os parágrafos desse artigo da Constituição dizem que é nula, não tem validade jurídica, essas formas de alijar os indígenas da terra que tradicionalmente ocupam. E tradicionalmente ocupam no momento da promulgação da Constituição de 1988, meus senhores. A Constituição é clara. E a legislação nada mais faz do que explicar o óbvio. O óbvio. E se o STF julgar, como está proposto para entrar na pauta, há de reconhecer este óbvio. Lutar contra essa legislação do marco temporal é lutar contra a Constituição brasileira. Era só o que faltava. Nós temos um legislador infraconstitucional lutando contra. Que passe e tomara que Pacheco não sente em cima, como prometeu que vai fazer.